Olá, querido amigo internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte.com e hoje nós vamos falar sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que deixou o Atlético mais próximo da liderança da competição e o Cruzeiro acabou empatando com o Grêmio em 0-0 no Mineirão. E hoje, como vocês podem ver, hoje Leandro Cabido não está aqui porque mais uma vez ele arrumou algumas coisas para fazer além do programa. Diz ele, viu, querido amigo internauta, que está arrancando alguns dentes. Vamos ver como ficará esse serviço depois nas próximas semanas. Mas, sem ele aqui, nós temos a participação de Felipe Ribeiro, redator do Jornal Tempo. Um prazer ter você aqui, Felipe. Prazer é meu, Josias. Vamos bater um papo aí. Agora, vamos ver se o Cabido volta com dentadura ou se com os dentes mesmo, né? É, porque tá difícil, porque toda semana ele tira um dente, então ninguém sabe o que vai acontecer com o Leandro Cabido. Então, sem perder tempo, nós vamos falar primeiro da vitória do Atlético sobre o Curitiba por 3-0 no Couto Pereira. E eu queria que o Felipe falasse um pouco dessa partida. O que você achou desse jogo? Mais uma vitória importante do Atlético, que segue aí na sua caçada rumo ao Corinthians, né, que é o líder do campeonato. Josias, o Galo fez uma partida muito segura diante do Curitiba, mesmo jogando fora de casa, a equipe se portou muito bem. Houve um momento até no começo da partida que parecia que ia repetir aquele filme de perder muitos gols e acabar sofrendo um gol do adversário, mas aí aquele gol no finalzinho do primeiro tempo acabou dando uma tranquilidade que o time precisava, voltou ainda melhor para o segundo tempo, realmente mandou na partida contra o Coritiba e conseguiu o resultado que se esperava fora de casa. Depois de ter tropeçado contra o Joinville, todo mundo esperava que viesse uma vitória, mas ganhou do Curitiba com propriedade. Entendi. Eu queria que você falasse também nessa partida, Felipe, um pouco sobre a atuação de Lucas Prato, né? Que marcou um gol e também deu 2 assistências, mostrando a sua importância para a equipe, que muitos estavam criticando, jejum de gols, 5 partidas sem marcar, e agora o Lucas Prato ele deu aí a resposta. Pois é, o Prato ele é muito reflexo assim, da equipe. Então, no começo do jogo, ele também perdeu as suas oportunidades de marcar, uma delas claríssima, frente a frente com o goleiro Wilson do Curitiba, mas quando precisou dele, realmente, ele estava ali participando, não só fazendo gol, mas dando assistência, saindo da área para poder deixar espaço para outros companheiros penetrarem na área do Curitiba, e acabou sendo premiado, né, com o cruzamento para o gol contra do Curitiba e depois com o gol de pênalti também. É bom, né, para o atacante, apesar de todas as qualidades dele, de toda a ajuda que ele dá para a equipe, marcar gols é fundamental. Entendi. Teve outro jogador também importante nessa partida, Giovanni Augusto, né, que acabou não indo muito bem contra o Joinville, né, perdendo algumas oportunidades que poderiam dar a vitória para o Atlético lá em Santa Catarina, mas contra o Curitiba ele deixou a sua marca, né? O Giovanni custou, mas tirou ali a famosa zica, né, de ter perdido tantos gols antes de ter balançado as redes. É um jogador muito importante para a equipe, um jogador que dá ritmo, que tem qualidade ali no meio de campo para poder municiar os atacantes. Realmente vinha devendo algumas partidas, até em função do cansaço pela maratona de jogos, ele estava sofrendo muito com esse desgaste. Teve essa semaninha a mais para poder descansar e o reflexo veio dentro de campo com uma boa partida e com o gol. E agora, Felipe, o Atlético próximo aí do Corinthians, né? O Corinthians que acabou empatando com a Ponte Preta por 2-2 em Campinas, um jogo muito complicado para o Corinthians, e agora o Atlético bem próximo, né? Aí diminuindo e cortando essa diferença para o Corinthians para 5 pontos agora, e tem um confronto direto ainda, né? Como é que você avalia essa questão, essa perseguição do Atlético ao Corinthians? Essa rodada ela foi invertida em relação à anterior, né? Na qual o Atlético tinha empatado e o Corinthians venceu, nessa o Galo ganhou, o Corinthians acabou tropeçando diante da Ponte. Um jogo difícil, a Ponte Preta é sempre um adversário muito difícil de ser batido no Moisés Lucarelli, e o Galo conseguiu vencer lá. Eu acredito que o campeonato ainda esteja em aberto. São 5 pontos, claro que é uma vantagem considerável do Corinthians, que é uma equipe muito estável, uma equipe que sabe o que faz com a bola nos pés, bem treinada pelo Tite, mas o campeonato está em aberto, são muitos pontos ainda em disputa, tem esse confronto direto no Independência, o Corinthians ainda pega São Paulo, um clássico local, pega o Flamengo, que é um clássico nacional. Eu acredito que está em aberto com boas possibilidades ainda do Atlético conseguir, sim, chegar a esse título brasileiro. Entendi. Já que a gente está falando sobre números, né? Vamos falar da tabela do brasileiro, né? O Corinthians lidera com 61 pontos, o Atlético Mineiro aparece com 56, o Grêmio tem 52 pontos
E o Santos, que chegou ao G4 agora, tem 46. Só que nessa toada do G4, temos aí do São Paulo com 46, o Palmeiras com 45, o Flamengo com 44 e o Internacional na 8ª posição também com 44 e a Ponte Preta na 9ª posição correndo por fora tem 41 pontos. E lá embaixo, né, temos também, vamos falar, no meio da tabela temos o Cruzeiro, né, que empatou, ficou com 37 pontos, abriu 6 em relação ao primeiro da zona de rebaixamento, que é o Goiás, que possui 31 pontos, o Figueirense é o 18º com 31 também, o Vasco é o 19º com 27 e o Joinville é o último colocado com 24 pontos. E falando sobre os resultados, começando com o Inter, que venceu o Sport por 2-1 no sábado, o Curitiba que perdeu para o Atlético por 3-0 também no sábado, e o São Paulo que venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Flamengo no domingo venceu o Joinville pela manhã por 2-0, o Avaí empatou com o Vasco, um jogo bastante polêmico por 1-1, o Santos venceu o Fluminense por 3-1, a Ponte Preta empatou com o Corinthians 2-2, como nós falamos aqui, o Cruzeiro empatou com o Grêmio 0-0, o Goiás entrou na zona do rebaixamento perdendo para o Figueirense por 3-2 e a Chapecoense, um jogo muito estranho ali, né, da arbitragem, acabou enfiando um 5-1 no Palmeiras, um implacável 5-1. E esse jogo foi bastante polêmico, né? A arbitragem com alguns problemas, né? Exatamente, Josias. A arbitragem, aliás, mais uma rodada, né? Cheia de polêmicas, cheia de erros de arbitragem. O jogo do Vasco também, que o Vasco reclama demais e com razão, de um pênalti inexistente marcado a favor do Avaí e um pênalti que teve em cima do Jorge Henrique, que também não foi marcado. O Vasco até divulgou já uma nota oficial criticando a escolha do árbitro, que era apenas a segunda partida dele na Série A, um jogo muito importante, envolvendo duas equipes que disputam aí a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Também o jogo do Flamengo, né, uma bola ajeitada de mão pelo Gabriel, que o juiz não deu e acabou validando o gol. E esse do Palmeiras, que o árbitro expulsa o Egídio, estranhamente, né, tudo leva a crer que houve interferências do lado de fora para poder saber que realmente o Egídio foi só na bola, não atingiu o jogador da Chapecoense, e aí ele volta atrás, o Egídio já estava praticamente dentro do vestiário, e volta para o campo e não leva cartão, e tá tudo zerado, e no final das contas ele não coloca nem na súmula o erro dele, de ter expulsado e ter voltado atrás. Então, tá muito confuso esse campeonato em termos de arbitragem, um nível muito ruim realmente, e tem que buscar soluções, né, para poder minimizar esses problemas todos que a gente está tendo. Entendi. E agora vamos falar sobre o Cruzeiro, né, que empatou o 0-0 com o Grêmio no Mineirão. Uma partida que o Cruzeiro teve até muitas oportunidades de gol, 2 bolas na trave, mas não conseguiu furar o forte bloqueio imposto pelo Grêmio de Roger, né? Eu vi o Cruzeiro bem superior realmente ao Grêmio na partida, teve muitas chances para poder sair do Mineirão com resultado positivo, não aproveitou as oportunidades que teve, não aproveitou o desgaste físico do Grêmio, que jogou uma partida de mata-mata intensa contra o Fluminense na Copa do Brasil no meio de semana. Então, assim, o resultado não foi bom para o Cruzeiro, realmente. Mas o time já mostra muita evolução, realmente, nas mãos do Mano Menezes. É uma equipe muito mais consciente, a defesa passou a se portar muito melhor. São 3 jogos seguidos, se não me engano, sem sofrer gols. Então, já tem ali realmente o dedo do Mano Menezes no trabalho dentro do Cruzeiro. Agora foi interessante nessa partida que o Mano, no final do jogo, acabou colocando todos os seus homens, os homens pequenos, os homens talentosos de drible para jogar, né? Foi assim, entrou o Gabriel Xavier, entrou o Marcos Vinícius e também entrou o Arrascaeta e o Cruzeiro foi para cima do Grêmio, se mostra uma postura também bastante ofensiva, lembrando que o Mano Menezes era criticado no Corinthians por ser um treinador que gostava muito de retrancas, né? Então no Cruzeiro ele já mostra um outro ritmo de trabalho. Né? Ele viu também, né, que durante a partida estava favorecendo ao Cruzeiro colocar jogadores mais leves, tentar realmente ir para cima, sufocar o Grêmio, jogadores jovens com potencial físico muito bom. Então ele tentou realmente aí botar o time para frente para buscar o resultado dentro de casa, até para afastar de vez, né, essa possibilidade de rebaixamento. O Arrascaeta entrou, teve uma finalização logo de cara, mas também ainda não conseguiu ser o jogador que todo mundo espera. Gabriel Xavier, que era antes muito utilizado, passou a ser preterido dentro do elenco. Ontem voltou mais uma vez, abusado, tentando dribles, finalizações também. E o Marcos Vinícius, né, tentando também chegar mais ao ataque. Não conseguiu o efeito que esperava, mas pelo menos mostra que ele está buscando dentro do elenco opções para ele ter um leque maior de alternativas para mexer na equipe durante os jogos.
Verdade. E agora, o que você acha desse Cruzeiro? É um time que se planeja agora para 2016, já pensando. É lógico que tem um período também no brasileiro, né, para afastar de vez o período do rebaixamento. Mas você acha, Felipe, que já é um time que se prepara para 2016 agora com o Mano Menezes, já pensando num projeto a longo prazo, também com o novo diretor agora, o Thiago Escuro? Exatamente, eu acho que o Cruzeiro já está nessa aí de, sabe, aquela coisa, ainda tem um resquíciozinho ali e tal, de Série B, mas já começa a olhar muito mais para frente, muito mais em relação a 2016. Prova disso já foi a chegada do Mano, realmente já pensando em ter um treinador de ponta para o ano que vem, o próprio diretor de futebol, o Thiago Escuro, então tá se programando. Tem um restinho de 2015 ainda para poder ficar para trás, mas já pensa em 2016 para não repetir um ano tão ruim quanto foi este de 2015, né, Josias? Isso, e agora falando sobre essa pausa do brasileiro, o brasileiro vai ficar durante um bom período aí, sem jogos por conta das eliminatórias. O Atlético só volta a campo no dia 14, quando enfrentará o Internacional no Independência. E o Cruzeiro jogará também no dia 14, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Prevendo essas duas partidas, o que você acha que pode acontecer nesses jogos? O Atlético que encara os seus próximos jogos como verdadeiras finais, né? E o Cruzeiro também encara para fugir aí de qualquer perigo de rebaixamento. Sim, com certeza, né? O Galo tem um compromisso muito importante e difícil contra o Inter no Independência. O Colorado aí que vem se recuperando dentro do campeonato, se aproximando do G4, então é um compromisso difícil, mas que, para quem está brigando pelo título, não pode pensar em outro resultado que não seja vencer. Vai contar com o apoio do torcedor atleticano, que vai lotar o Independência, com certeza. Então eu acredito que o Atlético possa, sim, conseguir um resultado positivo e continuar nessa busca pela liderança, na caça ao Corinthians. Já o Cruzeiro também tem um compromisso difícil, porque é o Atlético Paranaense fora de casa. O Furacão já não é mais aquele mesmo time do começo do campeonato, que conseguiu vitórias em sequência, chegou a estar no G4, mas vai contar com um fator motivacional que é a estreia do Cristóvão Borges, né? Que não vem conseguindo se firmar nos últimos trabalhos, foi demitido recentemente do Flamengo, o Oswaldo de Oliveira assumiu e melhorou o time do Flamengo, é inegável isso. Então tem esse compromisso difícil, mas que eu acredito também que dê para buscar um resultado positivo lá no Paraná. Entendido. E agora, Felipe, para arrematar esse programa, eu queria que você falasse a sua expectativa para as eliminatórias, que começarão também essa semana, com o Brasil enfrentando o Chile lá em Santiago. É uma partida difícil, o Chile, atual campeão da Copa América, enquanto o Brasil enfrentará aí esse pavor das eliminatórias com um time que ninguém sabe ainda como será, ainda mais sem Neymar, né? Futebol ele não tem muita lógica assim, né? Lógico que na prática, na teoria, a seleção brasileira se classifica para a Copa, mas acho que na prática, pelo que a gente tem visto, vai passar um pouco de dificuldade. O Brasil ainda não tem assim, um time montado, não tem aquele grupo cascudo que todo mundo fala que é preciso ter, ainda mais em competição sul-americana, que é jogo muito pegado, muita catimba. Só que além disso, esses times estão com seleções boas tecnicamente. O Chile é um time muito bom, mostrou isso na Copa América quando ganhou, e agora a estreia vai ser pesadíssima para o Brasil. Acredito que o time do Sampaoli hoje é muito mais forte, muito mais preparado do que a equipe que o Dunga tem. O Dunga, aliás, que não mostra nenhuma coerência praticamente no trabalho dele em termos de convocações. Você queria o Rafinha, mas o Rafinha seria quarta, quinta opção, falou não para a seleção brasileira. De repente, o Kaká estava convocado para os amistosos lá nos Estados Unidos, aí ele não é convocado de cara, vai convocado porque o Felipe Coutinho foi machucado. Então eu queria entender um pouco mais esses critérios de convocação do Dunga, que são meio estranhos assim. Verdade. Então, eu agradeço ao nosso querido amigo internauta e também agradeço ao Felipe pela participação e pelos comentários nesse programa, que foi muito proveitoso, Felipe. Mais uma vez agradeço a sua Obrigado, participação. Josias. Sempre precisar, nós estamos aí. Então é isso, querido amigo internauta. Um abraço para você. Aguardo no próximo esporte.com. Quem sabe aí também com a volta do Leandro Cabido com dentes, né? Esperamos ele aqui. Um grande abraço e até a próxima.